Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Bom, dados aqui os avisos, vamos passar para o Dr. Nilton, vou fazer a prece e depois ele vai fazer a palestra da noite. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e que possamos aprender e ouvir atentamente a palestra que será ministrada, que o nosso irmão que fará uso da palavra, por certo, será intuído, para que todos nós possamos ouvir com atenção e aumentarmos a nossa compreensão acerca do que nos acomete, do que acontece conosco e na nossa sociedade atualmente. Graças a Deus e que assim seja. Vocês, Dr. Nilton. Tá dando para ouvir bem? Tá? Então tá. Esse tema é a ansiedade, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e o pânico, estão englobados tudo dentro de ansiedade. Tá? Então, se nós formos primeiro pensar sobre a ansiedade, a gente vai ver que ela é uma emoção que faz parte da natureza humana. Todos os seres humanos são ansiosos. Isso faz parte da nossa evolução, o estágio em que nós nos encontramos. Então não existe nenhum ser que não tenha ansiedade. Esse é o primeiro ponto. Então ela é inerente à nossa natureza. E a gente facilmente verifica isso quando a gente vai, por exemplo, vai para uma entrevista, seja de trabalho, seja do que for, ou vai a um encontro, ou vai fazer alguma prova, não é? A gente antecipadamente se sente ansioso. Por quê? Porque a gente fica naquela dúvida, será que a prova vai ser fácil, não vai ser fácil? Será que estudei tudo, não estudei? E a entrevista, será que vai ser uma boa entrevista? Será que eu vou conseguir desenvolver o que eu aprendi até agora? Ou seja, faz parte da nossa natureza esse questionamento e junto a emoção. Aquele friozinho na barriga, aquele coração acelerado, aquela expectativa do que vai ser, isso é totalmente natural. O que começa a ficar diferente, e nós estamos vendo hoje na nossa sociedade uma quantidade imensa de pessoas extremamente ansiosas. Então é como se nós tivéssemos aqui uma linha de base com ansiedade e de repente aquilo começa a subir. Então tudo que eu senti aqui, que eu tinha controle, agora eu começo a sentir numa intensidade que muitas vezes já me traz desconforto, já se transforma numa sensação desagradável e começa a atrapalhar a minha vida. E nesse ponto aí é que é importante que a gente comece a pensar como nós somos responsáveis por tudo isso que acontece conosco. Porque é muito fácil para nós delegarmos tudo que acontece com a gente. A minha ansiedade é por conta disso, a minha ansiedade é por conta do meu filho, a minha ansiedade é por conta do meu trabalho, a minha ansiedade é por conta da minha doença, a minha ansiedade... E aí nós vamos fazendo uma lista de justificativas por que eu me tornei uma pessoa tão ansiosa na minha vida. Esses fatores interferem? Interferem. A doença no nosso corpo, a doença em alguém da família, o trabalho se vai bem ou não vai bem, tá?
situações de relacionamentos afetivos, tudo isso interfere. Mas a questão, ela é básica. O quanto eu permitirei que esses fatores que estão à minha volta interfiram em maior ou menor grau na minha vida. Aí é que é o ponto. Aí é o meu livre-arbítrio. Aí sou eu que decido sobre isso. O quanto isso vai me desequilibrar, me desarmonizar. O quanto eu vou permitir que tudo à minha volta cause uma desarmonização que muitas vezes ela realmente nos tira da nossa saúde mental e do nosso equilíbrio. E aí é importante que a gente tenha em mente que todos já trazemos de vidas anteriores um tanto de ansiedade. Já trazemos. Tá? Como é que vai ser essa vida? Vou ter que viver novamente com aquela pessoa que não me dei bem. Com aquela pessoa que tive um desentendimento, que nós brigamos. Mal posso vê-lo. Mas como é que você estava no mundo espiritual com ela? Não estava bem, não. A gente não estava se entendendo, nem no mundo espiritual. Mas as pessoas não se entendem lá? Não se entendem. Somos nós. O que acontece aqui, acontece lá também. Depende de cada um de nós tornar as nossas vidas, seja neste corpo ou seja sem ele, boas ou ruins. Não muda isso, só vai mudar a dimensão. A gente sai de um local e vai para outro. Mas nós, a essência, não muda. Aí o que Deus fez maravilhoso? No seu amor imenso, ele disse assim, olha, eu vou trazer para vocês uma experiência que é a encarnação. E aí, vocês vão esquecer quem vocês eram. A gente vai pegar aquela área que vocês têm aí e ela vai ficar bloqueada para que vocês não lembrem quem vocês viveram, quem vocês são. Isso é uma bênção que Deus nos dá. Para que justamente a gente consiga resolver, ou pelo menos iniciar a caminhada de resolução. Mas para que eu tenho que resolver isso? Veja, gente, a gente só evolui, a gente só ascende, a gente só se transforma num espírito puro lá em cima se a gente resolver essas questões básicas aqui embaixo. Essas questões básicas aqui embaixo, os nossos desentendimentos, as nossas mesquinharias, nosso egoísmo, não é? Tudo isso aqui, a nossa chatice, a nossa vingança, a nossa perturbação, quanto a gente quer perturbar o outro, a vida do outro ou não, isso tem que ser resolvido. A gente tem que deixar definitivamente isso para trás, para que a gente possa ascender. Porque se ficar alguma coisa, não adianta. O voo não vai, ele fica preso. Aí a gente volta, o que houve? Tem um negócio aqui que ainda está para resolver. Então volta para resolver isso aqui. Então essas questões são para ser resolvidas aqui. E são muitas ainda que nós temos para resolver. Muitas. Porque a maior facilidade que nós temos é transgredir as leis divinas. Nós somos mestres em transgredir as leis divinas. Nós fazemos isso. Porque as leis divinas são perfeitas e elas servem para nos melhorar. Sempre. É sempre para a gente melhorar. É sempre para a gente ir para um novo estágio de evolução, com mais liberdade no sentido de autoconhecimento, com mais equilíbrio, com mais harmonia, com mais amor. É sempre isso que a lei divina busca. Nós é que realmente criamos um tumulto, uma confusão, para que as coisas não deem certas. E aí é óbvio, veja, se eu estou no mundo espiritual e eu tenho questões para resolver com outra pessoa e foi programado para que a gente nasça na mesma família, eu pai e ele filho, e aí nós temos as nossas diferenças, já passamos situações ruins, não conseguimos nos entender, é óbvio que fica dentro da gente uma
ansiedade. É esse movimento de energia que fica, a gente não sabe dizer o que é, e que circula de uma forma livre dentro da gente. Aí é que está a questão que nós vamos chegar nessa energia, porque ela circula de uma forma livre. Já viu quando a gente está muito ansioso, como fica? A gente não perde aquela lucidez. A gente começa a ficar ansioso, não, aquilo, mas cadê a lucidez? Perdeu a lucidez. Poxa, aí a mente vai daqui, zum, 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 daqui a pouco a pessoa está zum, 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 eu não sei porque que eu estou com zumbido, às vezes é ansiedade. Aí vai, roda, estou com labirintite, não, ansiedade. Aí faz todos os testes com o otorrino, não tem nada não, senhor. Roda naquela cadeira, injeta líquido dentro do ouvido, uma coisa traumatizante aquilo. A pessoa não faz o diagnóstico, não tem labirintite, não tem nada, fez tomografia, ressonância, o que é? Ansiedade. Ué, mas dá tontura? Dá zumbido? Dá alteração na visão? Dá sensação de desmaio? Dá. Tem gente que desmaia? Tem gente que desmaia por causa de ansiedade. Cai no chão por causa de ansiedade. Vai fazer uma prova, a ansiedade é tão grande, aluno desmaia no meio da sala durante a prova. Bum! O que foi isso? Crise de ansiedade enorme. Gente, na hora que a gente tem uma crise de ansiedade, sabe o que acontece? A gente faz uma conexão com o nosso cérebro, é uma coisa fisiológica. E aí determinadas áreas do nosso cérebro, muito simplificadamente, tem uma região chamada hipotálamo. Ele vai e ele manda uma ordem para baixo. Manda uma ordem para baixo, aquilo libera uma cascata de substâncias. Nossa Senhora! É um turbilhão de substâncias circulando, imagina, desordenadamente. É adrenalina, é noradrenalina, aí um setor ele inibe, o outro setor ele libera, um ele bloqueia, o outro ele excita. Aí é uma coisa, uma pane. Dá um curto justamente. Aí a pessoa, ela desaba, ela desmonta. Porque é tanta substância, você vai pegar, a pessoa lá está taquicardia 120, 130, 140, vai ter um troço, taquicardizando, a pessoa tremendo, e falta de ar. É uma coisa, a pessoa, quanto mais você respira mais rápido, você vai perdendo a sua consciência. Isso vai acontecendo. Tá? É um fenômeno fisiológico. E aí repara, a descarga que acontece no momento desse de ansiedade é imensa. E aí nós perdemos o controle. O controle meu, o comando meu sobre mim mesmo, eu perdi naquele momento. Agora repara uma coisa, se eu tiver isso numa intensidade leve, eu vou levando a minha vida. Mas imagina você, diante de todas as situações críticas da sua vida, que você tem que tomar decisões, você tem uma crise dessa. Eu vou fazer uma entrevista e toda vez que eu vou fazer uma entrevista eu passo mal desse jeito. Como tem pessoas que passam mal, vão na frente da pessoa para ser entrevistada e desmaiam. Elas caem dura no chão. A pessoa não consegue manter aquele equilíbrio naquele momento. Então esta ansiedade, ela já não está sendo boa. Ela já está causando um dano à sua vida, no sentido de perturbar o trabalho, os relacionamentos, a vida afetiva, social, seja o que for. Agora, cada um de nós, repito, é o responsável por manter o próprio equilíbrio ou não. E a gente precisa entender e trazer para nós essa responsabilidade. Quando Jesus nos diz para despertar, e ele vem com uma proposta a esse mundo para que nós despertemos, é para que a gente saia da nossa inconsciência, para que a gente saia desse estado de cegueira, para que a gente saia desse estado de uma energia que está sem contenção para um equilíbrio. Que a pior coisa é eu não conseguir ter o domínio, o comando da energia que está dentro de mim. Porque nós temos uma energia muito grande dentro da gente, mas se eu não sei comandá-la, imagina, ela começa
a turbilhonar dentro de mim, e aí eu vou causar problema para mim e vou causar problema para quem? Para o próximo. Aí a gente vê como as pessoas estão atuando na sociedade com a perda total de lucidez, com a perda total de uma consciência para mínimas coisas. Para mínimas coisas. As pessoas perderam essa consciência porque não estão mais utilizando o que Jesus falou: orai e vigiai, vigiai e orai. Jesus fala: desperta, mas você tem que ter atenção no que você está fazendo. Isso não pode ser uma coisa inconsciente e descontrolada. Não pode. O nosso corpo, ele funciona com várias funções de maneira involuntária, por uma questão de segurança. Batimento cardíaco, respiração, né, temperatura do corpo, todo o funcionamento dele tem uma parcela dela que é automática, por uma questão de segurança, porque senão eu vou ter que pensar em tudo. Bate coração, respira, funciona o intestino, fígado faz isso, perna, tudo eu vou ter que controlar. Então, Deus criou o quê? Uma zona em que ela tem um comando automático e ela funciona, independente da minha vontade. Meu coração bate independente de eu querer ou não. Ele vai bater. Eu não tenho nem como dizer para ele não bater. Não tem. Porque é um comando que Deus já colocou, até por uma medida de segurança, para ninguém tentar desligar o coração automaticamente. A gente não pensa nisso, mas Deus fez cada ponto desse de uma maneira muito perfeita mesmo, né? Para que a gente não tenha o controle sobre determinadas coisas e perca também a oportunidade da encarnação. E aí nós vamos observar, você vê, quando a gente sai dessa situação do transtorno de ansiedade, em que ele é uma coisa leve, depois ele vai se intensificando, essa ansiedade ela pode ter uma ramificação para várias questões assim de desequilíbrio do ser. Uma delas que eu trouxe aqui é a pessoa caminhar para uma coisa chamada transtorno obsessivo compulsivo. É o famoso TOC. Se as pessoas acharem que o TOC existe pouco, não é verdade. Existe muito. A questão é que o TOC é um transtorno extremamente doloroso. É muito sofrido. Quem tem TOC sofre demais. É muito sofrimento. Só que não se fala tanto. A própria pessoa, ela tem consciência, mas para ela repartir e dividir isso, aí já é outro assunto. Porque existe muito preconceito em relação a isso. Tá? A gente sabe das formas mais simples do TOC, que é aquela coisa da pessoa ficar contando, da pessoa ficar arrumando de uma forma perfeccionista as coisas. Não estou falando das pessoas que são organizadas, entenda, é completamente diferente. Organização é uma coisa, você querer deixar as coisas direitinho, ótimo, excelente. A questão é você ficar organizando uma mesa durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas do seu tempo. E aí quem passa, olha aquilo e diz assim, você tá ficando doido, maluco, para de besteira. Não é. Sabe o que acontece na mente da pessoa com transtorno obsessivo compulsivo? São pensamentos intrusivos. Aí a gente daqui a pouco vai falar sobre obsessão. Mas dentro da medicina psiquiátrica, o que se fala? São pensamentos intrusivos, ou seja, eles entram na minha mente, mesmo eu não querendo, e me dizem determinadas coisas. E aí, essas coisas eu acabo seguindo para poder me acalmar. Vamos a um exemplo. Existem diversos casos que vocês vão ver que a gente nem sabe que existem isso, mas existe. A gente conhece a questão do TOC, por exemplo, de você lavar as mãos, de limpeza. Aquelas pessoas têm que lavar as mãos várias vezes. Mas a gente pensa que lava uma vez, 2, 3... Aquilo... Quem tem TOC, lava a mão até a pele soltar. Você esfola, fica em carne viva. A pessoa chega para você e está assim, carne viva. Quantas vezes você lava a mão? O dia todo. O dia todo.
Mas eu tenho que lavar a mão. Senão vou me contaminar. Senão vou ficar doente. Eu tenho que lavar a mão. Você imagina o sofrimento de uma pessoa que precisa levar o dia inteiro lavando as mãos porque acredita que se não lavar as mãos, ela vai adoecer por conta disso. É uma coisa, e aí você olha para a pessoa, ela tem consciência daquilo. Ela sabe que aquilo está acontecendo, mas ela não consegue parar de fazer aquilo. E mais além de lavar, muitos contam. Então, se ele não chegar naquele número, não acalma a ansiedade. Então tem que lavar 150 vezes, tem que lavar 80 vezes, tem que lavar 30 vezes. Eu tive uma moça uma vez que me procurou porque ela tinha um transtorno desse, e o transtorno era da seguinte forma: ela era católica e na sala tinha uma santa e o pensamento vinha para ela e dizia assim: olha, você tem que ir até a santa e você ajoelha, reza e volta. Aí ela fazia isso, quando ela chegava na porta para ir embora, ela não tem que ir mais uma vez. Aí ela voltava mais uma vez. Aí ia na porta, quando voltava, tem que ir mais uma vez. Ela ia 32 vezes. Ela contava as 32. Só depois ela sentiu o alívio. Nisso está o marido lá embaixo esperando no carro, as crianças para ir à escola e a situação. Você vê que é um clima. E o problema é que se você não tratar, a pessoa vai aumentando. De 32 passa para 40, passa para 50, passa para 60, aquilo vai aumentando, porque a nossa mente, ela não tem um limite para essas coisas. Quanto mais eu fico ansioso, mais eu busco alguma coisa para fazer, não é isso? Eu fico ansioso, eu como mais chocolate. Eu fico ansioso, eu compro mais coisas. Eu fico ansioso, eu bebo mais. Eu fico ansioso, eu fumo mais. Eu fico ansioso, eu brigo mais. Eu fico ansioso, eu me calo mais. A gente vai encontrando mecanismos para compensar. Por isso o nome é transtorno obsessivo compulsivo, porque vem uma ansiedade e depois vem algo para compensar. É uma compulsão para acalmar aquilo ali que vem depois. Mas é um sofrimento muito grande. E tem coisas que a gente não sabe, que muitas vezes é só no pensamento. Aí que o sofrimento é maior. Muitas vezes o transtorno obsessivo compulsivo, ele é só no pensamento. Tá? Então, por exemplo, tive uma moça que ela teve filho, aí ela começou a entrar num processo deles, foi difícil de entender. Aí ela resolveu que ela não iria mais cozinhar. Eu não queria cozinhar, uma confusão danada. O que acontecia? Ela tinha os pensamentos intrusos de que se ela cozinhasse, ela poderia pegar a faca e aquela faca ela poderia ferir a criança. Aí ela resolveu que ela não iria mais cozinhar na vida dela. É um sofrimento muito grande isso. E tem pensamentos obsessivos justamente de violência, de agressão contra si e contra o outro. Quando a gente pega isso aí e joga isso para a doutrina espírita, para o conhecimento espiritual, a gente entende todo esse processo. Né? Processo obsessivo, a gente entende. Mas a gente entende também que nós somos, aí a gente volta, responsáveis pelo que pensamos, pelo que sentimos e por nossas atitudes. A gente não pode colocar a culpa ou a responsabilidade seja numa pessoa que está aqui encarnada como num espírito. Podemos fazer isso. O processo se inicia comigo. Eu dou margem para que isso daí aconteça. Mas que é um sofrimento muito grande isso daí. E nós que temos esse conhecimento doutrinário e tudo mais, a gente precisa estar atento quando isso acontecer, porque o ser humano, nós somos terríveis nisso, né? Então, às vezes a gente olha e muitas vezes as pessoas começam a fazer chacota do outro, fazer umas brincadeiras, né, que não se deve com a outra pessoa e ela está com esse sofrimento. E às vezes começa a se fazer alguns comentários sobre o que fulano faz, o que ciclano faz, o que Beltrano... Não é para fazer isso. Se a gente identificar isso, o que a gente tem que fazer? Procurar ver se a gente ajuda aquela pessoa. Imagina a gente naquela condição, uma coisa muito ruim. E a pessoa tem consciência do que está acontecendo. Olha só, tem consciência. Se você falar com ela, ela fala, eu sei que eu estou fazendo isso.
Eu sei, mas eu não consigo parar. Isso repete. Eu preciso fazer isso. Eu preciso repetir. Eu preciso ver se a porta está fechada 50 vezes. Eu preciso descer e ir lá no carro para ver se eu fechei o carro. Aí eu subo, eu desço, eu subo, eu desço, eu subo, eu desço. Não sei quantas vezes para verificar se o carro está fechado, mas olha só, o carro está fechado, mas não adianta. Na cabeça da pessoa é uma angústia, uma ansiedade enorme aquilo. Precisa de tratamento? Precisa. Tem tratamento, isso. Mas é importante que a gente compreenda que mesmo as medicações, elas não curam. E dá para a gente entender, porque várias coisas na nossa vida não são curadas por remédios. Não são. A gente precisa entender que a gente precisa resolver a causa dentro da gente. Se eu estou com depressão, o antidepressivo ele não me cura. Então o que ele faz? Ele melhora aquele momento, subindo os chamados neurotransmissores, me dando uma condição melhor para eu poder ver melhor a minha vida, mas quem resolve melhorar? Sou eu. Senão eu vou tomar remédio o resto da minha vida. Eu vou tomar um antidepressivo 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, nunca vou me livrar do antidepressivo. Por quê? Porque quem tem que tomar a decisão sou eu. Se eu sou ansioso, estou tomando um tarja preta, posso estar numa fase difícil, complexa, dolorosa, tudo bem. Posso utilizar aquilo durante um tempo, posso usar aquilo durante um tempo. Mas eu vou chegar num ponto que eu preciso tomar uma decisão para a minha vida. Senão, eu vou ficar preso a um medicamento o resto da minha vida. Eu preciso buscar lá dentro de mim como eu posso resolver isso daí? E aí tem vários caminhos. Deus colocou tratamento psicológico para todos nós, psicoterapia para todos nós, a busca espiritual para cada um, a gente se encontrar. O remédio é importante? É, porque ele tira a pessoa de várias situações complexas da vida, e que muitas vezes é necessário aquilo aí. Mas a gente precisa ter a perspectiva futura de que eu preciso resolver isso. Senão, vai ser uma muleta eterna. Então, eu me estresso, eu fico ansioso, eu fumo. Eu me estresso, eu fico ansioso, eu tomo um prazolam. Eu me estresso, eu fico ansioso, eu tomo Rivotril. E aí a gente fica, né, nessa questão. Mas peraí, como é que eu resolvo isso? Eu tenho que voltar para dentro de mim e me perguntar o que está acontecendo comigo para eu me sentir desta maneira e como eu posso resolver isso. São perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos para que as respostas elas venham, porque elas estão dentro da gente. Elas residem dentro da gente. A gente tem como ter consciência destas questões. E aí a gente vai ver como é importante todo o conhecimento espiritual dentro disso. O conhecimento espiritual é fundamental para nos trazer novamente o quê? Essa lucidez que nós precisamos. É elevar o pensamento a Deus e buscar no Criador novamente esse encontro. Porque quando a gente começa a se desequilibrar desse jeito, é porque a gente está perdendo a conexão com Deus. Deus está ficando lá e eu estou ficando aqui. E aí eu acho que eu vou resolver minha vida só com as coisas materiais aqui. Não, pode deixar, não preciso não. Deus eu não preciso não, porque eu vou resolver com as coisas do meu dia a dia. Eu trabalho, eu faço esporte, eu faço isso tudo e não. A gente não vai conseguir resolver. A gente não consegue resolver só com os aspectos materiais. A nossa ligação precisa ser estabelecida novamente com Deus. A gente precisa se aproximar do Pai novamente para encontrar uma coisa que todos buscamos, que chama-se paz interior. Quem não quer deitar todos os dias, dia após dia, e ficar sempre tranquilo? Não tem preço isso. Não tem preço. Deitar e ter aquela paz. Só que para ter essa paz, nós vamos precisar conquistar essa paz. Conquistar essa paz. Quando Deus nos coloca nas famílias, como a gente viu, nos coloca lá e nós temos essas diferenças com uma pessoa, duas, três, sejam quais forem, mas na verdade é aquele ambiente ali que vai nos propiciar
e nos dá o esquecimento como uma forma de tratamento, ele nos oferece justamente os pontos necessários para que a gente possa melhorar e encontrar a paz. Mas como é que pode ser isso? A minha família, eu não me entendo com ninguém. Meu filho me aborrece. Meu marido é uma pessoa que mal eu consigo conversar. Entra e sai dentro de casa, a gente nem conversa. Não existe diálogo. Meu filho agora está caminhando para as drogas. Como é que pode? Como é que Deus quer que eu viva melhor com essas pessoas? A questão é que justamente são os pontos ali para serem resolvidos. Deus não vai entregar uma experiência para a gente que a gente já tenha facilidade. Quando a gente está na escola, o professor não vai abrir mão de nos ensinar as coisas que a gente não sabe. Ele não abre mão. Se ele vê que você não sabe determinada coisa, o professor ele vai insistir. Ele olha o aluno e diz assim, não, vamos lá. Não, mas eu não sei fazer, não sei fazer isso. Não, vamos lá, vamos aprender. É assim mesmo. No início é assim. Você não sabe como é que faz essa conta, mas você vai aprender. Passa um dia, passa dois, e o aluno às vezes está lá rebelde. Não, mas eu não sei, eu não aprendo isso. Meu filho, vamos lá. Eu estou aqui do seu lado para te ensinar. Insiste, vamos lá, vai tentando, faz em casa. Volta, vamos fazer mais exercícios. Passa um mês, passa dois, passa três, faz a primeira prova, um horror, quase zero. Mas aí continua, o professor lá em cima. Não é isso que Deus faz com a gente? Nos coloca aqui nas nossas provas e expiações e insiste com a gente para a gente continuar até a gente aprender? Ele não desiste da gente. Se eu preciso aprender a ser paciente, se eu sou uma pessoa irritada, impaciente, que explodo, Deus vai me colocar numa situação que eu vou ter que desenvolver essa paciência. Não tem jeito. Aí a gente olha e diz assim, não, mas aquilo está difícil. Mas é isso mesmo. A ideia é você vivenciar situações que estimulem o que você precisa. Aí é que a gente não enxerga, que a gente acha que Deus coloca a gente numa situação difícil e que aquilo é um absurdo que Deus fez. Pô, essa pessoa é uma pessoa que não dá para ninguém ter paciência com ela. É uma pessoa assim, nossa, não tem como. Eu não vou viver do lado dela e ter aquilo tudo. Mas justamente é isso. É para você desenvolver a sua paciência. É só isso. Se a gente não entender qual é o objetivo, a gente vai fugir de tudo. A gente só vai ficar naqueles lugares que são agradáveis para a gente. Ó, esse grupinho aqui é o que eu prefiro. Aí a pessoa olha no local de trabalho, não, olha, vem cá, eu quero você, só quero pessoas boas para trabalhar comigo. Não quero essas pessoas aqui que eu não gosto, são ruins, não sei mais. Não, e fulano, nem pensar, vem aqui, vamos fazer o nosso grupinho, eu adoro, eu te amo e tudo mais. Amar quem a gente já tem facilidade, amar quem a gente ama é fácil. Agora Deus diz assim, não é assim, você vai conviver com fulano. Aí não sabe por que cai num grupo, a pessoa não sabe por que mudam ela de setor, não sabe por que ela trabalhava tão bem aqui, tiram ela, botam no outro lugar e a pessoa fica danada da vida. Ah, porque isso é uma injustiça, me tiraram daqui, me levaram para tal local e a pessoa reclama. Eu falei, gente, aproveita. Se aconteceu isso, não foi à toa. Tem algo mostrando para você que você precisa redirecionar a sua vida e aprender, porque o tempo está passando e estamos fugindo do exercício. As pessoas mais difíceis na nossa convivência, com certeza, são as que vão mais influenciar a nossa mudança. Não são as mais fáceis. Mais fácil é fácil. Se eu já sei fazer 2 mais 2, eu vou ficar repetindo 2 mais 2? Qual é a vantagem disso? Agora pega 1000 e multiplica por 50 mil. Ah, peraí, aí tem muito zero, como é que vai fazer isso? Vai pensar, vamos pensar. Mesma coisa é a vida, né? A gente vai ter que dar um jeito. Como é que eu vou lidar com essa pessoa que é intransigente, não sei mais o que eu tenho dificuldade o primeiro dia? Deus me livre, grita, reclama, briga, vamos lá, vamos ver como é que é isso. Nós vamos. Jesus ensinou isso pra gente quando ele lidou com todo mundo. Ele foi nosso exemplo. Ele não separou ninguém na convivência com ele. Não separou. Ele não foi para dentro de sinagoga para ficar discutindo com ninguém lá que tinha mais conhecimento sobre a Torá, sobre isso, nada. Ele foi viver entre todo mundo e mostrar justamente isso, que esta convivência
essa diversidade nos dá a possibilidade de evolução. E Jesus estava evoluindo também, é lógico. Ele, como um espírito puro como ele é, mas ele sabe que ele não pode parar. Aí ele veio entre nós, conviveu com a nossa brutalidade toda, mas mesmo assim, ele também evoluiu. Porque ele demonstrou mais amor, mais compreensão, ele foi avançando também na própria evolução. Olha só. Por isso ele veio também, para nos ajudar, mas também ele evoluiu, porque ele sabe que se ele ficar parado, fica ali estagnado. E ele quer continuar a evolução. É esse contato que ele não precisaria necessariamente, ele quis ter aqui entre nós. Conviver com a violência, com a mentira, com a vingança, com todo tipo de atrocidade, tudo que a gente, traição, tudo que a gente fez com ele, ele conviveu com isso. Para mostrar assim, é essa a vida que vocês têm aqui. Então convivam com isso da melhor maneira possível. Esse ensinamento de Jesus, ele é o pilar de tudo isso. É nós convivermos de uma maneira ampla, o que é difícil para a gente. O que a gente faz, a gente filtra, a gente separa, a gente escolhe, a gente faz isso. Mas vai chegar um dia que a gente vai abrir o coração, a gente vai abrir o nosso espaço, a gente vai abrir essa dimensão nossa e entender o que está à nossa volta e como a gente pode evoluir com isso tudo. Senão a gente fica parado. Parado aí já não é um propósito evolutivo. E repetindo, as leis divinas, elas vêm para nos melhorar. Não existe nenhuma lei divina para nos atrasar. Elas só vêm para nos melhorar. É isso que a gente tem que ter na nossa mente. Todos nós, em todos os momentos, estamos sendo assessorados pelo mundo espiritual. Deus, em todos os seus espíritos que estão nos auxiliando, estão a todo momento ao nosso lado. A gente não vê, a gente pode não perceber, a gente pode não sentir isso, mas eles estão à nossa volta, colaborando, intuindo, nos auxiliando, nos ajudando em todos os momentos. É só a gente sintonizar, porque vamos ter uma melhoria dos pensamentos, vamos conseguir diminuir essa ansiedade, vamos conseguir acalmar isso tudo dentro dos nossos corações. Você veja, essa ansiedade, ela pode também desregular para a própria depressão. A depressão pode vir também com uma ansiedade, que é outra questão também muito delicada. Mas como? A pessoa ansiosa e deprimida? Quem já teve depressão, existe uma depressão chamada ansiosa, depressão ansiosa. Sabe a pessoa quando está para baixo? Mas tem hora que ela começa a se agitar, ela, eu quero melhorar, não, eu vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Ela começa a pensar, se agita, mas não faz nada. Ela não consegue efetivar a vontade. Ela vai, se agita, se debate e depois volta na depressão. Daqui a pouco ela se agita, se debate, depois ela volta na depressão. É uma depressão com momentos de ansiedade. Mas tem uma base ali que é a depressão que precisa ser tratada. E essa pessoa, ela oscila dentro desses sentimentos. Gente, isso tudo somos nós, tá? Você vê como é que nós somos. Nós somos isso tudo. Qualquer um de nós, qualquer um, em qualquer momento, pode estar no seu equilíbrio. Nosso equilíbrio instável e cair. Ninguém é perfeito o suficiente para não passar uma situação mais difícil, uma prova, uma expiação, e ali titubear. Por isso que a gente não tem como julgar o outro, olhar o outro e dizer assim, olha o fulano, que coisa horrível que o fulano está fazendo, olha só, que situação. Não, a gente não
tem esse direito. Eu não sei se eu estivesse na situação dele, se eu ia aguentar o que está acontecendo. Eu não sei. Eu não sei. Quando teve a tragédia de 2011, eu estava trabalhando, vim para o hospital para ajudar aquilo tudo, e no segundo ou terceiro dia, não lembro, veio um senhor, se aproximou, e tinham poucos médicos trabalhando, ele não era médico. E aí ele veio, eu posso ajudar? Eu falei, mas o senhor faz o quê? Ele falou, não, eu perdi minha família toda. Eu acho que o único jeito de eu enfrentar esse momento que está passando agora é eu tentar ajudar aqui, porque senão eu vou enlouquecer. Eu falei, então o senhor vem, vamos trabalhar junto. E ele ficou 3, 5 dias naquela luta lá com a gente. E aí quando terminou, ele falou que ele se sentiu muito melhor depois daquilo, porque ele achou que ele ia enlouquecer, né? Depois daquele momento. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque eu acho que Deus tem determinados momentos, como a gente tem nesse mundo, que a gente precisa de alguns tratamentos que precisam ser tipo CTI. Sabe CTI? Você tem que internar o paciente para um tratamento mais vigoroso e intensivo. Então esse homem teve a desencarnação da família e ele foi trabalhar, aquilo ali foi um CTI para ele. Se ele não tivesse tido aquele tratamento ali, ajudando o próximo, colaborando, estendendo a mão, abrindo o coração, ele poderia ter feito qualquer coisa pior na existência dele. E ele conseguiu energia. Por quê? Jesus nos ensina que a gente só consegue se equilibrar se a gente mantiver oração, vigilância e se a gente praticar o bem. Milton, eu não sei o que é amar, eu não sei o que é fé, eu não sei o que é ser irmão, eu não sei o que é fraternidade, mas a gente vai aprender. A gente não sabe, mas a gente está aqui para aprender. E a gente só consegue aprender fazendo. É assim na escola. Você não consegue aprender alguma coisa se você não estudar. Não tem outro jeito. Então como é que eu vou aprender a ser fraterno, irmão, se eu ficar dentro de casa vendo televisão? Nunca. Assistindo como é que é ser fraterno, eu tenho que vir. Ah, mas eu não sinto nada na hora que eu ajudo, que eu distribuo. Vai, continua. Continua, porque daqui a pouco alguma coisa desperta dentro da gente e dá um clique. Você ajuda, você colabora, você escuta aquela dor e sofrimento das pessoas, o que acontece, o que não acontece, como é que ela está, e você diz, meu Deus do céu, minha vida está ótima. Olha só o que o outro, e aí fulano fala isso, fala, meu Deus do céu, nossa senhora. Aí você fala, meu Deus do céu, aí abraça, aí junta o outro, e vai. Quando você vê, você está criando uma sensibilidade, você está se sensibilizando, você está caminhando neste sentido. Jesus ensinou isso para todo mundo. Ele ensinou, ele exemplificou, ele ia para as ruas, ele mostrava, ele exemplificava, ele vivenciava aquilo tudo. E a gente não tem outro jeito. Não adianta só ficar lendo isso aqui. Se a gente não for para a prática, não resolve. Isso tem que ser vivenciado. Eu estudo, eu leio, eu discuto, eu reflito, mas eu preciso pegar isso e aplicar. Se eu não aplicar, pouco efeito vai ter. Vamos ser aqueles espíritas que quando atravessam para outra dimensão, dizem assim, e aí, o que você fez? Não, estudei bastante, li bastante, todas as obras, não sei quantas vezes, tá, mas o que você fez? Quais são as suas obras? Então é isso aí que pesa, né? Dentro da nossa própria consciência. E você vê, se a gente caminhar para um outro extremo da própria ansiedade, a gente assiste também hoje o que a gente chama de pânico. Transtorno de pânico, episódio de pânico, síndrome de pânico. Muitas pessoas já vivenciaram isso ou conhecem pessoas que já vivenciaram, porque é muito frequente. O episódio de pânico tudo vem da ansiedade. Quando ela começa a aumentar a intensidade, vai, chega num ponto que, pum, tsunami. Aquele episódio de pânico. Pá. Aí sabe o que acontece dentro do cérebro da gente? O cérebro da gente tem uma parte aqui por fora chamada córtex. Tá? Ele planeja, raciocina, analisa as questões, você consegue dizer o certo e errado, tá? O córtex é a parte por cima, beleza. Aí tem uma parte mais interna chamada sistema límbico. O sistema límbico é a parte das emoções. Imagina uma coisa que não pensa.
É o sistema límbico. Ele não pensa. Imagina aquela energia que está ali. Mas quem traz a dimensão é a parte do córtex, que analisa, que pensa, que diz, opa, calma, não é para você agredir o outro. Você tenha calma, tenha paciência. Ah, não, mas eu queria voar no pescoço dele. Não, não pode. Não pode voar no pescoço. Você tem que ter calma, tá? Tranquiliza. É isso que o córtex faz. Se você deixar pelo sistema límbico, a gente tem uma parte chamada amígdala, que é uma área muito antiga, nossa, lá instintiva, que aí deixou solto, acabou. É tudo instinto aí, não tem controle nenhum. Tá? Então o córtex faz esse controle. Na hora que a gente tem uma crise de pânico, um episódio de pânico, quem já teve sabe disso. A pessoa não pensa. Sabe o que acontece? É outra pane que dá. O córtex faz assim, pum, acabou. Está isolado. Aí a parte de baixo é que vai funcionar. E aí funciona daquele jeito. Adrenalina, noradrenalina, batimento sobe, pressão sobe, sensação que vai morrer. A pessoa tem aquela sensação que cai no chão e desmaia e fica toda branca, pálida. Você acha que a pessoa está morrendo, ela diz que está infartando e você diz que não está tendo nada, tenha calma. Não adianta. Não adianta, porque aqui em cima fez assim, pum, criou uma barreira. E essas substâncias estão circulando numa quantidade absurda dentro do corpo da pessoa. Então não tem nem como você ser racional naquele momento, porque ela não tem como absorver a razão naquele momento, não vai ser tocada pela razão. Então se a pessoa diz para você, eu quero ir no hospital que eu estou infartando, pega ela e leva para o hospital. Ah, mas não está tendo nada. Leva ela e leva para o hospital. Não tem como. A não ser que você tenha um calmante para fazer ali na hora. A gente que é médico, a gente já deixa até a pessoa com algumas orientações para fazer alguma medicação caso aconteça isso. Para fazer uma ação mais rápida para não precisar ir para o hospital. Porque vai para o hospital e sempre tem aquelas conversas que são ruins, que a pessoa diz, tá vendo? Ah lá, aí ó, dando mais um faniquito, mais uma besteira, vem para cá para perturbar o plantão, não sei mais o que, coisas, né, que não deveriam ser ditas para a pessoa naquele momento. Mas a gente sabe que acontece. Então a gente já dá orientado para lá, faz um remédio para pelo menos sair dessa situação. A coisa é tão crítica que a pessoa pode muitas vezes colocar a vida dela em risco uma do outro. Eu tive uma paciente uma vez que ela parou o carro na General Osório, parou de repente, abriu a porta, saiu correndo, parou lá em Duas Pedras, correndo. O carro ficou parado lá. Aí veio polícia, queriam rebocar o carro, confusão, chamando ela de maluca, de doida, aquela confusão toda. Mas você vê, ela não teve controle. Quando ela voltou, aí que ela se deu conta da situação. Como uma pessoa corre e ela não tinha preparo físico nenhum, gente. Nenhum. Ela não fazia exercício, ela não fazia nada. Ela correu até Duas Pedras da General Osório, mas de tanto hormônio, de tanta adrenalina, de tanta noradrenalina no corpo. Quando chegou lá, ela quase morreu depois de tanto mal-estar. Voltou, já estava aquilo. Aí você diz, como isso aconteceu? Acontece. Esse é chamado episódio de pânico. E desse episódio você pode ter o transtorno, quando a pessoa começa a ter pânico mais vezes. E a síndrome é uma situação extremamente complexa, a síndrome, porque é aquela pessoa que ela nem sai mais de casa. Ela tem tanto medo, que ela não sai mais de casa. Ela fica dentro de casa, não recebe mais ninguém. Fecha janelas, fecha tudo, não se comunica. A pessoa acha que se você for dar uma água a ela, ela vai morrer. Se você for dar um prato de comida, ela vai morrer. Uma situação muito triste isso, ao ponto do ser chegar a esse desequilíbrio, essa desarmonia. Voltando a isso, veja como é importante que a gente mantenha diariamente a nossa meditação, a nossa reflexão sobre as nossas vidas. Isso é importante fazer esse balanço diário, para a gente verificar diariamente como é que está a nossa saúde mental. Porque não tem ninguém aqui perfeito. Não tem ninguém aqui perfeito. Então, se eu não der uma verificada hoje como é que está a minha saúde mental e deixar aquilo ficar caminhando, daqui a pouco eu posso ir um pouco mais na frente, já foi.
Quantas pessoas entram em depressão e nem sabem que estão em depressão? O outro é que tem que falar, eu acho que você está deprimido. Mulher aceita bem, homem não aceita. Homem não aceita, porque é um sinal de fraqueza para um homem. Tá? Então o homem diz que está cansado, que está desanimado, mas está deprimido, está na maior depressão. Aí começa a beber, está numa depressão. E o álcool deprime mais ainda. Quanto mais você bebe, mais você deprime. Aí você vai mais para o fundo do poço. E aí a pessoa acha, não, eu vou beber um pouco, não, é só para relaxar. Só vou relaxar, vou dar uma relaxada. Está só afundando naquele momento. Então é importante essa vigilância, porque a gente vai verificando, pô, hoje eu não estou bem, o que está acontecendo? O que houve? Hoje eu estou irritado, nervoso, hoje eu estou para baixo, não queria trabalhar amanhã, o que houve? Deixa eu pensar o que eu fiz durante o dia. Encontrei fulano, ciclano, encontrei ciclano, a nossa conversa não foi muito boa, eu falei umas coisas que eu não devia, de repente é melhor rever isso. Pronto, isso já ajuda a gente a clarear o que está acontecendo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é a gente tornar consciente as nossas vidas, o que está acontecendo. Às vezes é um filho que está dando problema, é uma filha que está dando problema, e a gente não quer ver. Aí o dia passa, outro dia passa, outro dia passa, e a gente não quer enxergar que, por exemplo, tem um filho que está envolvido com droga. Eu prefiro não ver. Ele entra dentro de casa, se tranca lá dentro, eu prefiro não saber o que está acontecendo, entra e sai, e eu finjo que aquilo não está acontecendo e vou deixando aquilo. Não. Meu filho, o que está vendo? Não, cara, sai daí, vamos lá, vamos conversar. O que está vendo? Eu estou notando você assim, estou achando, mas não está acontecendo nada. Eu acho que está, às vezes não é na primeira conversa. Aí você tem que insistir. Você não pode desistir. Não pode desistir. Ele não quer conversar comigo. Não, você está vendo que tem alguma coisa que não está boa. Você está vendo que tem alguma coisa que está errada dentro daquilo ali. Na Cracolândia, eu não sei se vocês sabem, tem diversas situações em que tem mães que elas vão para o local lá para ficar com os filhos, por amor. Aí você diz, mas o que a senhora está fazendo aqui? Isso já foi falado, já foi dito por algumas pessoas que já pesquisaram isso. Ela diz, mas é meu filho, eu não vou desistir dele nunca. Repara, é um amor ali. Por mais que ela saiba que aquele filho não quer, mas é um movimento que ela está fazendo de amor. Isso é um aprendizado daquele espírito imenso, é uma resignação, uma renúncia que não tem tamanho. Pode ser que aquele que está se drogando não aproveite nada, mas ela, enquanto espírito, nossa, desprendimento ali, a resignação imensa, é um aprendizado que não tem preço que pague esse tipo de situação. Então a gente precisa verificar justamente o nosso dia a dia. Isso daí é uma coisa fundamental para que a gente vá observando isso. Santo Agostinho já nos disse isso, para a gente refletir, para a gente pensar sobre as coisas, para a gente verificar dia após dia como é que está a vida, ver se o que eu fiz hoje está de acordo com os meus valores cristãos, se eu fiz coisas que não estão de acordo com os valores cristãos, que eu faça a correção necessária. Se eu fiz coisas que não estão certas, vamos ver se eu posso melhorar isso daí, fazer alguma coisa melhor em relação a isso daí, mas precisa ser mais a miúdo. Não pode ser aquela coisa assim, dia 31 de dezembro, vamos sentar e vamos fazer uma revisão do ano, vamos ver como é que foi o ano. Levou o ano inteiro para a gente analisar a nossa vida e no final do ano a gente vai analisar, perdemos muito tempo. E se a gente não fizer isso, sabe o que acontece, gente? A gente entra no automático, entra na rotina, entra no cotidiano e a gente não se dá conta de que a gente está sendo levado por esse movimento e não está fazendo nada para modificar. Não, mas a vida é isso aí. Não, não é não. Ilusão nossa. A vida não é isso. Deus espera que a gente interfira nessa nossa vida para melhorá-la. Porque na hora que eu melhoro a mim mesmo que eu não atue diretamente sobre o outro, eu começo a contagiar tudo que está à minha volta. Quando eu pratico bem,
esse bem cria uma atmosfera em torno que vai contagiando as outras pessoas, que vai sensibilizando e tocando as outras pessoas. E a ideia de Jesus foi essa. Ele vinha, ele falava para aquele grupo, mas aquela energia de amor, de compaixão, de compreensão, ela ia se espalhando. Aquilo ia se contagiando todo mundo no bom sentido, de amor, de compreensão, de fé, de felicidade. E o Mestre é um exemplo vivo para todos nós, que nós devemos manter dentro dos nossos corações. Então, a ansiedade é uma situação que nós precisamos estar atentos a todos os nossos dias, para que ela não nos leve para um lado que vai nos desequilibrar na nossa balança, né, de saúde mental. Que a gente possa justamente estar atento a esse movimento aí, sabendo que a espiritualidade está a todo instante do nosso lado, que ela está colaborando com a nossa vida, que está colaborando com o nosso bem-estar. E que todo esse processo de aproximação de espíritos, sejam bons ou espíritos que estejam desequilibrados, depende de cada um de nós. Então, nesse processo que eu falei de transtorno obsessivo compulsivo, a proximidade dos espíritos que se encontram também desequilibrados vai depender de mim. Se eu der margem para esses espíritos, eles vão cada vez mais afetar o meu pensamento. Se eu criar uma barreira, uma dificuldade, eles vão cada vez se afastando. Então, uma questão de sintonia com esse mundo espiritual. Então, a gente precisa estar atento a isso. Nas nossas vidas, a gente dá margem com nossos pensamentos e sentimentos às coisas boas ou dá margem às coisas que são doentias, desequilibradas, deletérias. Porque o mundo que a gente vive já chega de pensamentos, ideias, atitudes que são tão violentas, agressivas e ruins que nós estamos vivendo. Nós precisamos mostrar o outro lado que nós temos, que é o lado da bondade, do amor, que Jesus sempre nos qualificou, nos estimulou a podermos despertar dentro de cada um de nós. Meus irmãos, que Jesus seja realmente esse modelo e esse guia para todos nós nessa jornada aqui de aprendizado. Muita paz. 104,9